Eu costumo dizer que dentro de qualquer diagnóstico, né, principalmente o diagnóstico ameaçador da vida, ele traz muita angústia, muita ansiedade. E aí eu vou falar sobre esses dois nichos de uma forma separada, né? A oncologia, por exemplo, o meu trabalho dentro da oncologia, eu faço ambulatório, né, da psicologia dentro da oncologia. Então, quando esses pacientes eles chegam até o ambulatório, muitas vezes esse paciente já está um período no início, iniciando ali o tratamento. Uhum. Mas por quê? Porque o hospital não encaminha? Não, muito pelo contrário. Eu vou te explicar por quê. Todos os nossos oncologistas hoje, eles conseguem e encaminham para a psicologia porque eles percebem a necessidade de que a gente consiga ajustar nossas emoções ali, ou tentar, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir, para poder encarar um tratamento. Só que esses pacientes, eles precisam de tempo para entender o que está acontecendo. E procurar um suporte psicológico, muitas vezes, é você ter que falar em voz alta sobre a sua dor e a sua angústia. E a oncologia é um diagnóstico que, se a gente parar para pensar, ele chega muito de surpresa, né? É muito comum, né? Não todos, mas é muito comum que um dia você se sente mal ali, um sangramento, ou você percebe uma dor, que você sabe que seu corpo não apresenta essa dor, e você vai fazer um exame e você descobre um câncer. Uhum. Então, quando a gente descobre, o paciente descobre esse câncer, ele precisa lidar com o diagnóstico, que é ameaçador da vida, ele precisa lidar com a ruptura da vida cotidiana dele, porque muitas vezes aquela pessoa é a provedora da casa, e ela vai ter que diminuir o trabalho, a renda, né? Para poder estar vindo para outra cidade, ou poder estar indo ao hospital fazer o tratamento. Então aí a gente precisa, eu sempre falo com os meus pacientes, que a gente precisa, para além de se permitir sentir, falar um pouco dessa dor quando a gente se sente preparado. Não é muitos pacientes conseguem receber um diagnóstico e ir direto para a psicologia, mas hoje eu vejo que 80%, 90% não conseguem. Eles precisam de um tempo para elaborar sobre o que é o câncer e o que é receber esse diagnóstico para poder então buscar. E aí a gente entra em outro lugar também, né? Que quando esse paciente ele vem falar sobre o medo de morrer, é muito comum que as pessoas de fora falam, não pensa nisso não, não fala sobre isso não. Mas é impossível, não, né? Exato. O tabu ali da morte, né? O tabu do morrer. E aí esse paciente já vai sendo desautorizado a falar daquilo que ele tem. E quando ele chega ali no ambulatório da psicologia, é o lugar que ele tem para falar sobre isso. Porque eu não vou prometer que aquele paciente não vai morrer, porque eu não sei. Né? A gente não sabe, os médicos não sabem. Mas eu vou caminhar com esse paciente, elaborando todas as questões emocionais que podem surgir. Costumo dizer que eu vou tornar viável, eu vou dar a mão para ele e falar, vamos juntos. Vai ser um pouco menos difícil com esse espaço que você tem aqui. E já os pacientes da bariátrica, né, eu costumo dizer... Boca seca, desculpa. Já o paciente da bariátrica, eu costumo dizer que são pacientes que muitas vezes, não todos, mas já lida com a doença da obesidade uma vida inteira, né? Em alguns momentos são aquelas crianças que cresceram com a obesidade, ouvindo que elas não cabiam naquele mundo. São adolescentes que perderam... eu estou trazendo falas que eu ouço, tá? No consultório. São adolescentes que nunca foram escolhidas no namoro, porque sempre tiveram dificuldade de se relacionar, porque o corpo não estava dentro do padrão. São pessoas que não cabem na vida, né? Não cabe na cadeira de bar, que é de plástico, porque pode quebrar. Não cabe na roleta de um ônibus. Não cabe dentro daquela roupa que aquela pessoa sempre quis comprar, mas nunca achou uma numeração. Então é muito difícil, né? Falar para essas pessoas, olha, você tem que ter um emocional muito bom. Só que é possível. É muito possível, sabe? E eu acho que vem desse lugar, primeiro, de desconstruir toda a estigmatização. Saber que a obesidade, assim como o câncer, é uma doença. E que esse sujeito não pode ser culpabilizado por conviver com a obesidade. E hoje, que bom que hoje as pessoas conseguem enxergar isso, né? Eu estava falando isso esses dias, em uma conversa entre amigos, de que ver que a obesidade hoje ganha esse espaço de doença faz com que as políticas públicas de saúde criem um projeto igual a gente tem no hospital, que são os pacientes que são operados aqui pelo SUS, né? Pelo convênio que a gente tem com o Estado. Então isso é muito interessante, porque já vai abrindo, assim como quando você oferece os remédios lá para diabetes, para cardiopatia, hoje a gente consegue enxergar a obesidade nesse lugar. E aí tende a ser muito difícil trabalhar com esses pacientes, não porque foi o que você falou, porque às vezes as dores, né, a bagunça está ali dentro, e de uma vida toda negligenciada e violentada
orientada. Então, para você mostrar para aquele paciente, ou caminhar junto, até que ele consiga perceber que ele precisa de fato colocar alguns limites, ele precisa de fato falar daquela dor, para que a gente consiga elaborar e ressignificar, demanda um tempo